Olá, meus queridos, tudo bem? Alio Rock aí mais uma vez, né? Também conhecido como Professor Veja Bem. Hoje nós vamos falar a respeito da nossa quarta parte, tá legal? De energia fotovoltaica, né? Projeto e homologação. Nós já tivemos já o vídeo 1, que foi uma introdução, falando sobre todos os componentes, né? Que fazem parte de um sistema fotovoltaico, né? Suas principais características. No 2 falamos sobre como se projeta um sistema off-grid, certo? E no 3 falamos como se projeta um sistema on-grid. Na quarta parte agora, nessa parte 4, vamos falar como projetar a minha string box, né, os meus dispositivos de proteção e os meus condutores que vão fazer a minha alimentação. Tá beleza? Depois nós vamos ter a parte 5, que eu vou falar sobre a parte documental. Quais são os documentos que você tem que anexar ao seu pedido de aprovação, né, e homologação do seu sistema. E depois vão ter outros vídeos também, né? Mas eu vou deixar vocês em suspenso aí para vocês ficarem bem curiosos. Tá legal? Tá ok então, gente? Bom, vamos lá então. Tá, deu uma travadinha aí, né, na imagem, né? Mas tudo bem. Em questão da internet. Então vamos ver aqui, meus queridos. Veja bem. Energia fotovoltaica, né? Projeto e homologação. Ok? Parte 4. Professor, né? Lorival Rock, né? Mas também conhecido como Veja Bem. Bom, o projeto da String Box, né? Nada mais é do que você dimensionar os seus dispositivos de proteção, os seus disjuntores, DPS, chave de transferência, etc, etc. Tá? Aí nas figuras abaixo você tem aí do lado esquerdo o diagrama multifilar, que deve fazer parte, né, da parte documental de quando você vai dar a entrada, né, no seu pedido de aprovação. E ao lado você tem aí, né, ela fisicamente, né, como é que é uma string box. Tá ok? Bom, a string box ela é composta, né, pela proteção da etapa de corrente contínua, que vem dos painéis fotovoltaicos, e da etapa de corrente alternada, né, que é responsável pela alimentação das cargas, né, que é a saída da parte, né, do meu inversor. O primeiro passo é calcular a corrente nominal do conjunto de painéis fotovoltaicos. No nosso caso aqui, no meu exemplo, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar dois painéis de 330 watt-pico, vou botar em série. Vou pegar mais dois painéis de 330 watt-pico e vou botar em série. Então eu vou ter dois conjuntos com dois painéis em série de 330. Agora esses dois painéis eu vou colocar em paralelo. Então eu vou ter uma mistura de série paralela. Os dois painéis em série, né, como eu fui lá no manual do fabricante, vi lá que a tensão, né, de cada painel é de 37,6 volts e a corrente é 8,85, quando estão em série, eu vou somar a tensão, mas mantém a corrente constante. Então vai ser 75,2 com 8,85 amperes. Isso para os dois. Aí quando eu botar os dois em paralelo, a tensão vai permanecer constante, 75,2, mas eu vou somar as duas correntes. 8,85 mais 8,85 vai dar 17,9. Então esse meu conjunto ele vai ficar com 1.320 watts, né, ou 1,32 kW pico, 75,2 volts e 17,7 amperes. Tá beleza? O segundo passo é calcular o meu dispositivo de proteção de corrente contínua. Ele deve obedecer a seguinte condição: o IP, que é o valor, né, desse meu dispositivo, ele tem que ser maior ou igual à corrente nominal dos meus painéis fotovoltaicos, isto é, 17,7, e tem que ser menor ou igual da corrente de curto-circuito do meu inversor, porque o inversor ele suporta uma corrente máxima de entrada. Se a corrente for maior, ele desliga automaticamente para não ter risco de queima. Entendeu? Então, o meu dispositivo tem que ser menor ou igual a essa corrente de curto-circuito, ou maior ou igual do que a corrente dos meus painéis. Então, ele tem que ficar entre 17,7 e 25 amperes, né? Que esse inversor que eu estou usando, né? Eu li lá no manual dele, né? E a corrente de curto-circuito dele é 25 amperes. Não interessa qual é o equipamento, que eu não estou ganhando royalties de nenhum fabricante, não vou ficar fazendo propaganda de fabricante aqui, né? Com isso, então, eu vejo o seguinte, né? Que o disjuntor que tem entre esses dois valores é o de 20 amperes.
Então eu vou colocar um disjuntor bipolar de 20 amperes, não esquecendo que esse disjuntor, isso tem que ser para corrente contínua, específico. Se você não achar, tiver dificuldade, você pode usar o disjuntor de curva B, que também faz o mesmo papel. Tá legal? Agora eu vou calcular a minha proteção de corrente alternada. Primeiro eu tenho que calcular o que, né? A minha corrente de projeto, isto é, o meu IP, a corrente do meu dispositivo de proteção. Para isso eu vou pegar a potência de saída do meu inversor e dividir pela tensão de saída, que é a mesma tensão que eu vou alimentar as minhas cargas, e multiplicar por 1,25. O que é esse 1,25? É um coeficiente de tolerância, porque esse meu dispositivo de proteção ele não pode trabalhar aquecido, senão ele começa a desarmar por causa do efeito térmico, né? Porque ele é termomagnético, né? O DTM, disjuntor termomagnético. Então tem que garantir que ele vai trabalhar com mais ou menos 80% da sua capacidade máxima. Bom, fazendo essa continha vai ser 1000 dividido por 127, né? Que é o meu inversor de 1 kW, né? Então 1000 dividido por 127 vezes 1,25 dá 9,84. Aí olhando lá, né, na tabela lá, né, do manual dos fabricantes, eu vou ver que o disjuntor mais próximo desse valor é o bipolar de 10 amperes. Tá legal? Agora, fora o disjuntor de corrente contínua e o disjuntor de corrente alternada, eu também tenho que ter os DPS, tanto do lado da corrente contínua, aí eu vou botar lá o DPS de corrente contínua, em paralelo com o disjuntor, e na parte de corrente alternada também vou colocar um DPS próprio para a corrente alternada. Tá beleza? Ok? Bom, agora eu tenho que calcular a seção dos meus condutores. Essa fórmula que eu botei aí é interessante que ela serve tanto para a corrente contínua quanto para a corrente alternada. Eu botei duas. Eu botei uma para a corrente contínua e uma para a corrente alternada, mas todas as duas você pode intercambiar. Você pode usar uma para outra e a outra para uma, que vai dar a mesma coisa. Eu só coloquei as duas, né, assim separadamente, para você de repente depois escolher qual das duas você achou mais fácil de trabalhar. Tá ok? Então eu usei essa para a corrente contínua. Seção do cabo, né, vai ser 2 vezes o comprimento, né, a distância dos meus painéis até a minha string box, vezes a corrente nominal ao quadrado, dividido pela queda de tensão que você quer, né, que deve ficar sempre entre 2% e 4%. Eu gosto sempre de trabalhar com 2%. Tá legal? Vezes a potência dos meus painéis, né, fotovoltaicos. É isso? E dividido pela condutividade do cobre, né? No caso a gente usa cobre, não usa alumínio. Mas se você quiser usar alumínio, tem aí, né, os dois valores. A condutividade do cobre, que é 56, né, 56 metros por ohm milímetros quadrados, tá? Mas só botei só o 56, né, para abreviar. E o alumínio é 34. Então no nosso caso, né, vai ser, eu estou considerando 10 metros de distância, né, lá do meu telhado das string até, né, dos painéis fotovoltaicos, né, até a minha string. Estou considerando essa distância. Com isso eu achei, né, 10 metros, vezes a corrente, queda de tensão 2%, 1320, blá, blá, eu achei 4,23 milímetros quadrados. O cabo mais próximo disso aí é o 4 milímetros quadrados. É isso que eu vou usar. E no caso da corrente contínua, da corrente alternada, eu posso usar essa fórmula aí, ou a outra também, tanto faz, tá ok? É o comprimento vezes a corrente, dividido pela resistividade, pela condutividade do cobre, vezes a queda de tensão que você quer. Né? No nosso caso, eu estou precisando 5 metros. Aqui eu tenho que multiplicar por 2 a distância. Tá? Nesse caso aqui eu tenho que multiplicar. Na outra forma não há necessidade. Mas nesta eu tenho que multiplicar por 2. Tá ok? Que aí ele volta, né? Fase neutro. E lá se fosse corrente contínua, positivo e negativo. Né? Vezes 7,87, 56 embaixo. Né? 2,54, que é 2% de 127. Com isso eu achei 0,55 milímetros quadrados. Como pela norma, pela NBR 5410, eu não posso usar um condutor menor do que 2,5, neste caso aí, que eu estou trabalhando com força, então eu vou usar um cabo de 2,5 milímetros. Tá beleza? Então é assim que eu faço esses cálculos. Tá ok? Então vocês têm aí, né, o autor, né, o meu canal no YouTube, né, professor Veja Bem. O meu e-mail saiu meio apagado aí, né, é lorival.rock@gmail.com. O meu WhatsApp, né, é 21
979043792. Se vocês estiverem interessados em adquirir esse material, né, de consulta, é só entrar em contato comigo. Tá legal, meus queridos? Aguardo vocês na próxima, tá? É a parte de homologação, é a parte documental que nós vamos falar. Um abraço.